Haris Kairene, hoje estou com você mais uma vez para o momento de exegese, para o momento de ampliarmos nossas ideias e irmos dentro do texto grego para compreendermos algumas questões dentro de alguns assuntos significativos. Você quer adquirir um livro meu? Quer ter um conteúdo de qualidade nas suas mãos para pesquisar? Aqui estão duas obras que escrevi que são referências: Escatologia Pentecostal e Fundamentos Escatológicos de Daniel. Resultado de mais de 30 anos de docência na área da escatologia, dominando o assunto, sendo professor fora e dentro do Brasil, tendo grande universo de alunos formados por mim nesta área. E aqui estão duas obras extraordinárias para você adquirir dos meus escritos de escatologia. O Fundamentos Escatológicos de Daniel, que trata sobre as profecias do profeta Daniel dentro da apocalíptica judaica e do Apocalipse de João, e também Escatologia Pentecostal. Olha, esse é singular. Trata sobre dispensacionalismo clássico, progressivo, pré-tribulacionismo e pré-milenismo, toda uma especificidade de assuntos dentro dessa área de temas escatológicos dentro do ambiente pentecostal, com uma profundidade e uma particularidade de detalhes extraordinários que você não pode perder. Certamente vai preencher a lacuna de muitos questionamentos teus. Adquira essas duas obras hoje com uma grande promoção, uma promoção extraordinária. Entre em contato comigo pelo 62 981 09 1777. Muito bem. Hoje vamos falar sobre o termo grego que Paulo utiliza quando ele trata sobre os dons espirituais, certo? E ele vai tratar sobre o termo profeteia, utilizado para profecia, porque é uma dos dons que está listado por Paulo, dons de inspiração de fala, que Paulo está mencionando e tratando e expondo no seu ensino doutrinário sobre dons espirituais, na sua primeira epístola de Coríntios, capítulos 12 a 14. No capítulo 12, no versículo 10, quando ele lista e apresenta a terminologia e o dom profecia, no original grego, profeteia, esta palavra, esse termo, que é tratado agora, exposto agora por Paulo, com a ordem de um sentido de manifestação verbal, ou seja, dons de elocução verbais, não é? À luz até de um contraste, que podemos dizer contínuo, que existe e foi proposto por Paulo lá no capítulo 14, mais à frente, sobre o dom de línguas, não é? Que línguas são para edificação, certo? E aí tem uma outra aplicabilidade. Então, agora Paulo está tratando da direção das línguas e da aplicabilidade delas dentro do contexto profético e da profecia. Até dentro desse contraste contínuo, nós vamos tendo uma ideia de como o próprio Paulo vai entender e vai tratar o fenômeno da glossolária. Então, várias coisas devem aqui ser observadas. Em primeiro lugar, que a profecia ela era um fenômeno já difundido em outras religiões da antiguidade, dentro até do próprio entendimento paulino, bem como até de outros autores hagiógrafos do Novo Testamento. E estava também totalmente condicionada dentro de um contexto até do próprio judaísmo, quando nós vemos lá os profetas canônicos.
né, e os não canônicos. Então, o profeta, no contexto canônico, era uma pessoa que falava, enunciava, inspirado por Deus. Nós tínhamos, no Antigo Testamento, por exemplo, o termo Nabaim, ou Nebeim, né? Certo? E o termo Rocher. O termo Rocher, para vidente e quem tinha visões, e Nebeim, para quem ministrava ou anunciava, inspirado pelo Espírito, profeta. Tanto o termo Rocher, como o termo Nebeim. Já no grego do Novo Testamento, nós vamos ter o termo profetês, certo? Então, a fala inspirada, que vinha através de uma revelação e também anunciava um certo juízo, geralmente para, no contexto de nação, de povo, certo? Ou uma salvação para o contexto de nação e povo. Embora até com frequência alguns profetas realizassem todo um contexto de atos simbólicos, tá? Em que interpretavam e que enunciavam a mensagem, o desenvolvimento da atividade profética, ela tornou-se canonizada e não tinha uma relação direta com a questão do êxtase, como alguns até defendem o êxtase em especial, tá? Uma outra coisa também interessante a pensarmos, que os profetas eram compreendidos com frequência como aqueles que eram os mediadores, os vaticinadores, não é? Da mensagem de Deus para os homens. E, em segundo lugar, já indo agora para o contexto neotestamentário, com o derramamento do Espírito, ou seja, com a infusão do Espírito, os primeiros cristãos já começaram a entender que esta palavra profética de Joel, no capítulo 2, versículos 28 a 30, que Pedro vai, inclusive, se utilizar dela no seu sermão apologético de Atos, capítulo 2, havia se cumprido de uma maneira que a própria profecia não apenas se tornava um fenômeno, mas também estava potencialmente agora cumprida e disponível a todos aqueles que tinham plenamente sido absorvidos pelo Espírito. E isso vai se harmonizar com até o que foi proposto e ensinado por Paulo em outros momentos nas suas cartas, como 1 Tessalonicenses 5, 19 a 22, Romanos 12, 6. Mais tarde, o próprio, aqui, capítulo 14, 1 Coríntios, não é? 2 capítulos à frente, do qual nós estamos estudando. Então, indicavam e consistiam esses textos que acabei de mencionar, mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito e inteligíveis no sentido de compreensibilidade, tá? Entregues de uma forma oral, na assembleia que estava reunida, ou na comunidade reunida, ou no corpo de Cristo reunido, com uma proposta destinada à edificação, ou reservada para a edificação, e o encorajamento, tá? Aí vem, no caso, quando se fala de encorajamento, justamente a demonstração, aquele fortalecimento, certo? Aquela edificação de sentido de sustentabilidade, de encorajar, de motivar, de fortalecer, não é? Mas também de advertir, mas também de orientar, não é? Então, uma outra questão também que é preciso olharmos, que além que
que a mensagem era entregue de uma forma, vamos dizer assim, oral e inspirada, e tinha uma implicação também de instrução, de encorajamento, mas também ela tinha um sentido orientacional e automaticamente era para edificar. E era reconhecido claramente que aqueles que estavam profetizando estavam no controle deles próprios e do Espírito. O Espírito os controlava e eles se mantinham em controle, certo? Não é, então, não ocorria um descontrole emocional e nem um descontrole psíquico, mas havia um controle emocional e psíquico, porque o Espírito tomava conta, nesse momento, de toda uma ambiência, todo um contexto do ser, em toda a sua plenitude e amplitude. Não é? Embora algumas até pessoas que se autodenominam profetas, provavelmente porque falam ou enunciam a mensagem profética, isso no contexto do Novo Testamento e no período paulino não ocorria com frequência, e aqueles que assim se manifestavam eram corrigidos. Não é? E aí você vai perguntar, mas e o dom que Paulo menciona lá nos dons ministeriais em Efésios 4:11, e Deus deu uns para profetas. Seria pregadores, aqueles que pregam, anunciam uma mensagem, inspirados pelo Espírito, que aquela mensagem vai ser como se fosse uma profecia, porque vai falar a alguém de uma forma totalmente fenomênica e sobrenatural, levando uma mensagem que vai de encontro às circunstâncias e situações pessoais de uma pessoa, particulares de uma pessoa. Então, essas questões que precisam ser analisadas e avaliadas. E outra questão também é concernente à interpretação das línguas, que havendo a interpretação da língua, não é? Das línguas, havia, claro, a profecia. O termo, aí é novamente mencionado o termo profetai. Então, diferentes tipos de línguas, variedades de línguas, era um dom controverso para aquela época, mas Paulo vai colocar e vai expor de uma forma correta, para até explicar que a manifestação que está por trás de todo um contexto é que, se falassem em uma diversidade de línguas, ninguém compreenderia, mas se tivesse uma interpretação, aí haveria compreensão e aí geraria uma mensagem profética, uma mensagem inspirada, e aí profetai, e aí o termo profecia. Então, Paulo é a favor da interpretação, e o termo em si, a necessidade de interpretação, é como um sentido justamente de a inteligibilidade da manifestação, a enunciar a mensagem dentro de uma forma que haja, na verdade, um entendimento, uma compreensão do que está profetizando, do que está anunciando, de forma sobrenatural, fenomênica, através da diversidade de línguas. Então, essa era a proposta, esse era o sentido aplicado por Paulo nesses textos em que está utilizando e ensinando sobre o termo profetai. Ok? Obrigado a todos, venha sempre comigo, e aqui no Transitar Teológico você tem cada vez mais a sua base de entendimento teológico. Obrigado a todos.